Bacana, eu fico muito feliz porque o assunto de hoje é importantíssimo. O governo federal está tentando se antecipar a algumas ações onde certamente ele irá perder, né? São pessoas que entraram com pedidos judiciais para concessão de benefícios, entre os quais a aposentadoria. Mais de 170 mil processos, né, estima-se que serão atingidos. Doutora Fernanda, então vamos para o lado prático, né, dessa medida do governo, até porque o governo, em caso de derrota, tem que pagar juros, né, correção monetária, etc. E aí o governo, como modo de economizar essa quantia, então vai propor essa espécie de acordo, né, um acordão geral. As medidas serão publicadas ainda. Do lado prático, doutora, tem muita gente que está esperando essa decisão judicial que não sai nunca? Sim, o processo judicial depende do processo, vamos colocar assim, uma média prática. Existem processos que eu costumo dizer que processos rápidos, eles vão variar ali de 1 ano a 2 anos. Um processo normal, em torno de uns 5 anos. Um processo bem demorado, é o que a gente começa a falar de uns 10 anos. Então, claro, existem medidas para tentar se antecipar, como, por exemplo, o que comumente, antigamente se falava, as liminares, as tutelas de urgência, mas mesmo assim, aqui eu estou dizendo do resultado final, porque pode haver recurso, a outra parte recorrer depois que se ganha, ainda tem fase de cumprimento da sentença, então até ele finalizar todo. O processo judicial, ele é, de fato, mais demorado que, inclusive, o processo administrativo. Se tem uma proposta de acordo, é interessante ser estudada essa viabilidade em relação ao valor econômico, né, em relação à quantidade de tempo que ali vai se esperar e ao valor que é proposto. Em alguns casos, quando não se tem muita perda, é interessante realizar um acordo para poder, de fato, receber isso de forma mais rápida. Mas tudo tem que ser analisado de acordo com o que foi oferecido do acordo para a pessoa. Existem acordos que compensam e outros que não. Então, tudo vai depender do caso específico e dessa análise para lhe apontar se seria um bom caminho ou não. Lembrando que sempre vai quando se fala de um acordo, tem que ficar bom para os dois lados. Então, de fato, sim, o segurado vai receber um pouco menos, porém ele vai receber mais rápido. Vou dar exemplo aqui, por exemplo, de acordo, que a pessoa tem que observar. Não é o caso da matéria, a matéria ela fala da proposta do governo Lula de fazer acordos para aposentadorias e pensões que o INSS negou, mas que a justiça tem entendimento favorável. O outro exemplo comum que se vê, às vezes, proposta de acordo, é quando a gente fala do auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo chamado auxílio-doença. Muitas vezes, no próprio processo judicial, o INSS oferece uma proposta de acordo e ele tem que analisar a viabilidade do que está sendo colocado no acordo. Se continuando o processo, teria mais chances ou não daquilo vir melhor ou pior. Por exemplo, no caso do auxílio por incapacidade temporária, às vezes o INSS propõe pagar o valor dos atrasados, com uma redução ali de uns 10%, mas não pagar para frente. Então, só pagar o valor dos atrasados. Então, depende. Por exemplo, se nesse exemplo essa pessoa continua incapacitada, talvez não é interessante para ela receber só os atrasados e não receber nada mais. Mas tem acordos que não, se mantém, se implementa o benefício, a pessoa vai continuar recebendo e se paga os atrasados com uma redução. Então, precisa ser estudado a forma com que foi feito o acordo e se ela vai ali compensar ou não. Porque nesse mesmo caso que eu estou falando, que é mais fácil para a gente entender, por exemplo, do auxílio por incapacidade temporária, às vezes o próprio benefício, o laudo, diz que a incapacidade é uma incapacidade que tem previsão de restabelecimento ou de alta, que a pessoa vai ficar boa em 10 meses. Então, se o próprio documento diz 10 meses, a própria recomendação médica, vai ser difícil um juiz ou a justiça estender por um prazo maior. Por isso tem que casar o que está ali no laudo médico, qual é aquele prognóstico, aquela previsão com o teor do acordo. Mas isso acontece sim. Isso também aconteceu, trazendo aqui um pouco para a parte histórica, há muito tempo atrás, existia uma ação que chamava revisão de aposentadoria, que chamava IRSN. Foi uma ação em que não houve o reajuste com a inflação, na época em que teve o plano Collor e os planos econômicos. Então, não foi reajustado, o valor da aposentadoria não teve esse reajuste de acordo com a inflação.
Aí veio uma revisão nesse sentido para quem se aposentou entre 1994 e 97. Essa revisão, ela começou a ganhar corpo e na justiça muita gente começou a ganhar. No início, o INSS negava. Depois de um tempo, o que o INSS fez? Ele começou a convocar todo mundo que se enquadrava nesse período e propor até mesmo a revisão administrativa, propor um acordo para pagar. Lógico que pagava um pouco menos, mas ele próprio já oferecia, já concedia. Porque todas essas ações, essas pessoas que de fato se enquadravam no período, preenchiam os requisitos, elas ganhariam a justiça e ganharam. E aí o INSS fez uma leva e propôs esse acordo para todas as pessoas. Tanto é que depois disso, é muito raro encontrar um segurado que tivesse o direito e não teve essa revisão, seja feito pela justiça ou porque o próprio INSS já revisou através de um acordo. Então, são essas medidas que o INSS vai propondo e vai tentando fazer para viabilizar, para desafogar, vamos colocar ali um pouco o Poder Judiciário e dar uma resolução para esses casos. Mas, claro, não vão ser todos os casos em que é enviado o acordo, mas caso seja, o ideal é que seja analisado se vale a pena ou não, considerando essas duas vertentes. O valor a ser diminuído, mas a rapidez, a eficácia em já receber o dinheiro. Doutora Fernanda, esses casos eles ficam na vara federal, não é isso? Sim. Na vara federal. E aí, certamente os advogados, ou seja, os procuradores dessas pessoas serão notificadas. Como que a senhora imagina que isso se dará na prática? Dentro do processo, se vem um acordo, o INSS oferece a proposta de acordo e aí vai para ser analisado se aceita ou não ali a proposta do acordo. Mas o que está dizendo a notícia aqui é que o Lula propõe, enfim, que sejam feitos acordos antes de iniciarem as ações. Então, pedidos indeferidos pelo INSS, a pessoa entrou de forma administrativa, o INSS negou, mas a justiça tem entendimento favorável. Aí que sejam esses 170 mil trabalhadores, que sejam propostos acordos para que eles obtenham ali o direito e não ingressem no Poder Judiciário. Então, a sugestão aqui seria, em qualquer dos casos, primeiro verificar se vier alguma proposta para ele, verificar essa viabilidade, se isso é verdade também, e se for dentro do processo, conversar com o advogado, que ele vai saber instruir. Se for dentro do processo, vai constar ali, mas pode ser que, segundo a reportagem, que aquele processo nem exista judicial, que seria uma forma de evitar o processo judicial. Se houver essa proposta para pagamento do benefício, analisar isso corretamente. E lembrando aqui, que foi até um objeto de uma outra matéria que nós conversamos, sobre a quantidade de golpes acerca de benefícios, de escritórios de advocacia. Então, sim, é verdade, mas sempre olhar com as cautelas se de fato aquilo é procedente, se existe realmente, e fazer toda essa análise. A senhora está lembrando de um fato muito, muito interessante, né? Hoje eu vi duas estatísticas, né? Uma que, ao registro do roubo de celular aqui no Brasil, um roubo a cada 10 pessoas. E por hora, identificou-se que quase 5 mil tentativas de golpe no sistema financeiro são feitos. Agora a gente está vendo também, aliás, eu gostaria de escrever sobre isso no meu próximo editorial aqui, golpes de pessoas que já estão pedindo ajuda para vítimas do acidente aéreo lá de Valinhos. Então, a senhora lembrou muito bem, né? Quer dizer, quando aparece algum tipo de benefício, os falsários já estão aí de olho para oferecer facilidades, não é, doutora? Sim. Eu não me lembro se eu comentei aqui no programa, ou comentei no particular, e até mesmo estão aproveitando a oportunidade de ficar aqui uma alerta, que estão usando o nome do meu escritório de advocacia e o meu nome fazendo golpes, que a pessoa recebeu, tem um processo tal, que envia um WhatsApp com outro número do meu escritório, com outro número diferente que não é o do meu escritório, mas com o logo, dizendo que eu estou no tribunal, que ganhou o processo número tal, que tem valores para receber. Aí pedem dados. Então fizeram tanto com o logo do meu escritório quanto com uma foto pessoal minha, mas que também não sou eu.
Então, aproveitando até para informar as pessoas e sempre alertar desses golpes que é bem comum em escritório de advocacias, com outros colegas, e fazendo aqui o encaixe com a matéria de que de fato existe sim, mas sempre a pessoa se atentar para não cair em qualquer conversa sem saber da procedência. Tá bom. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua contribuição aqui no nosso programa. Uma ótima sequência de semana e até semana que vem. Obrigado. Obrigada, igualmente. Ótima sequência de programa. Até mais.